Ele abriu a porta e disse: "Sai e leva as crianças." Eram 9h40 da noite. Cauã estava de pijama. Yasmin ainda tinha o cabelo molhado do banho. Eu fiquei parada por uns 3 segundos olhando para ele como se eu tivesse ouvido errado. Mas não tinha ouvido errado. Ele repetiu. Mais devagar dessa vez. Como quem explica uma coisa óbvia para alguém que não entende. "Sai da minha casa." Eu olhei para os meus filhos. Cauã me olhava com aquele olho grande de 8 anos que tenta entender o que os adultos estão fazendo, mas não pergunta porque sente que não deve. Yasmin segurava a borda do meu casaco com os 2 punhos fechados, cabelo molhado, pijama de unicórnio. 9h40 da noite. E eu precisei tomar uma decisão em menos de 30 segundos. O que eu fiz naquela noite mudou tudo. Não da forma que eu esperava, da única forma que importava. Muno, meu nome é Helena. Tenho 43 anos. Durante 11 anos fui casada com Renato. Acordava às 5h40 da manhã, todo dia, sem exceção. Sem precisar de despertador nos últimos 4 anos, porque o corpo aprende, o corpo se acostuma, o corpo vira relógio de quem nunca para. Ligava o fogão antes de qualquer pessoa naquela casa abrir os olhos. Preparava o lanche, acordava as crianças, conferia a agenda escolar, assinava o caderno de recados, despachava todo mundo e só depois pensava em mim. Na maioria das vezes, quando eu finalmente pensava em mim, já era hora de sair para o trabalho. Esse era meu ritmo. Essa era minha vida. E por muito tempo eu achei que era isso que o amor parecia. Eu nasci sabendo cuidar de gente. Minha mãe dizia isso com orgulho, como se fosse um elogio. Ela falava assim: "Helena nasceu sabendo." Como se eu tivesse vindo ao mundo com um dom. Demorei muitos anos para entender que não era bem um elogio. Era uma profecia que eu cumpri sem perceber. Uma armadilha que parecia virtude. Com 7 anos, eu levava café para o meu pai antes que ele pedisse. Com 14, eu organizava a casa enquanto minha mãe trabalhava o dia inteiro. Com 18, eu ajudava a pagar conta porque era a filha responsável. Com 25, conheci Renato. Ele tinha 31. Era eletricista. Trabalhava muito, reclamava pouco, falava menos ainda. Tinha aquele jeito de homem que parece sólido, que não se emociona à toa, que não promete o que não vai cumprir, que chega no horário e paga a conta sem fazer drama. Quando ele sorria para mim, eu achava que tinha encontrado alguém para cuidar junto. Não era cuidar junto. Era cuidar para ele. Mas eu só entendi isso muito depois. Depois de 11 anos. Depois de 2 filhos. Depois de um tablet aberto em cima da mesa. A gente se casou em março de 2014. Eu tinha 32 anos. Ele tinha 38. A gente morou de aluguel por 2 anos num apartamento pequeno que eu decorei com o que tinha, que eu limpei toda semana, que eu fiz parecer lar mesmo quando não era. Depois o apartamento financiado, meu nome no contrato junto com o dele. Parcela que eu ajudava a pagar todo mês com o meu salário de auxiliar administrativa. Cauã nasceu em 2015, Yasmin em 2018. Por 11 anos eu segurei tudo. Trabalhava meio período como auxiliar administrativa numa clínica odontológica. 6 anos no mesmo lugar. Mesmo chefe, mesma mesa, mesmo sorriso de bom dia para os pacientes que chegavam nervosos com a consulta. Cuidava das crianças. Pagava as contas quando o dinheiro dele não fechava. E nos últimos 3 anos, não estava fechando quase nunca. Ele tinha fases assim. Eu aprendi a não perguntar muito sobre as fases. Fazia a janta, lavava a roupa, dobrava a roupa, participava da reunião de pais. Levava para o médico quando tinha febre. Ficava acordada quando tinha tosse. Comprava o remédio antes de acabar. Lembrava o aniversário da sogra. Mandava mensagem de parabéns no nome dos 2. E ainda assim, dentro da minha própria casa, eu me sentia invisível. Como um móvel que todo mundo usa, mas ninguém vê. Mas eu engolia. Porque era isso que eu sabia fazer. E porque eu achava, no fundo de algum lugar que eu mal acessava, que era isso que se fazia quando você amava alguém. Que carregar era a prova do amor. Que se eu parasse de carregar, talvez não sobrasse mais nada.
O primeiro sinal veio num sábado de tarde. Eu dobrava roupa na cama. Yasmin dormia no quartinho dela. Cauã estava no quarto jogando com o tablet dele. O celular de Renato ficou em cima da cômoda enquanto ele foi tomar banho. Eu não estava tentando bisbilhotar. Não estava olhando para o celular dele. Estava olhando para a pilha de camisetas que eu dobrava, tentando fazer aquelas dobras certinhas que a Yasmin gostava. Aquelas dobras quadradas que ela chamava de origami de roupa. Mas a tela acendeu. E o nome que apareceu não era de obra, não era de cliente, não era de fornecedor, não era de nenhum amigo que eu conhecia. Você sumiu. Tô sentindo falta. Fiquei olhando para aquelas palavras por uns 30 segundos. Meu cérebro, aquele cérebro que eu treinei a vida inteira para encontrar explicação antes de encontrar problema, começou a trabalhar imediatamente. Prima, colega de escola antiga que entrou em contato, amiga de infância, alguém do grupo de trabalho com apelido que eu não conhecia. A tela apagou. Renato saiu do banheiro, pegou o celular sem olhar para mim, enfiou no bolso do short e foi para a sala. Continuei dobrando a roupa. Fiz as dobras quadradas da Yasmin. Coloquei tudo organizado na pilha. Engoli essa explicação sem mastigar, porque era mais fácil engolir do que enfrentar. Porque eu ainda não estava pronta. Porque o Cauã ia chamar para o jantar em 40 minutos e eu precisava estar de pé. 3 semanas depois, ele passou a sair às sextas. No começo, era reunião de obra. Depois virou beber com a galera. Depois simplesmente virou vou sair, dito de costas enquanto ele pegava as chaves. Aprendi a não perguntar. Não porque não queria saber. Porque eu tinha medo da resposta. Tem uma diferença enorme entre não saber e escolher não saber. Eu estava escolhendo. Todo dia. Com os olhos abertos e o coração fechado. Numa dessas madrugadas, fingi que estava dormindo quando ele voltou. Ouvi a chave na fechadura. Ouvi ele tirar o sapato devagar, como quem não quer acordar ninguém. Ouvi o chuveiro. Ouvi ele sair e deitar na borda da cama, longe de mim, bem na borda, como se eu fosse uma peça de mobília que precisava evitar. O quarto cheirava a perfume. Não era o meu. Eu conhecia cada produto que eu tinha no banheiro. O sabonete líquido de lavanda que eu comprava no mesmo mercado há 4 anos. O creme hidratante na garrafa cor-de-rosa. O desodorante que eu usava desde os 22. Aquele perfume não era nenhum deles. Era floral. Mais adocicado. Mais jovem, talvez. Não sei. Só sei que não era eu. Fiquei olhando para o teto até às 4 da manhã. Contei as marcas de umidade no reboco. Contei as vezes que ele virou de lado. Contei os carros que passavam lá fora pelo barulho. Às 5h40, o despertador tocou. Levantei. Liguei o fogão. Coloquei a água para ferver, porque os filhos precisavam de café. A clínica precisava de mim às 7h30. E o mundo não parava porque eu estava com o estômago pesado e os olhos queimando de sono e de coisa que eu não tinha chorado ainda. Engoli mais uma vez. E fui. O terceiro sinal não foi sutil. Não tinha mais como ser sutil. Uma fatura de cartão chegou pelo correio num envelope que ele esqueceu aberto. Ou descuidou, ou não se importou mais em esconder, não sei. Isso eu nunca vou saber. Eu ia só guardar na pasta onde ele guardava os documentos dele. Eu nem ia ler. Ia só dobrar e guardar. Mas meu olho passou por cima antes de eu conseguir segurar. Hotel. R$ 280. Uma sexta-feira. A sexta da reunião de obra. Restaurante. R$ 140. 2 cobertos. Não 1. 2. Floricultura. R$ 75. Eu parei no item da floricultura. Fiquei olhando para aquela palavra por um tempo que eu não sei medir. Floricultura. Em 11 anos de casamento, Renato nunca tinha me dado flores. Nunca tinha aparecido com um buquê, nunca tinha deixado uma flor na mesa, nunca tinha mencionado flores como coisa que ele pensava em dar para alguém. Eu nem sabia que ele sabia o endereço de uma floricultura. R$ 75 em flores para alguém. E eu estava aqui há 11 anos sem uma margarida. Dobrei a fatura. Coloquei na pasta. Fechei a pasta. Fui trabalhar, porque ainda não estava pronta,
porque parte de mim ainda precisava, desesperadamente, acreditar que estava errada, que havia uma explicação que eu ainda não tinha encontrado, que 11 anos não podiam ser o que aquela fatura estava dizendo que eram. Engoli esse sinal como se fosse o último. Não era. Se essa história está tocando em algo que você já sentiu, se você conhece esse peso de saber e não querer saber, de engolir e fingir que está tudo bem enquanto o mundo continua girando na sua volta, eu escrevi algo para você. O e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. São 30 capítulos escritos para a mulher que carregou tudo sozinha e um dia acordou sem saber mais quem era. Para quem ficou de pé quando queria desmoronar. Para quem dobrou roupa enquanto o coração despedaçava porque as crianças precisavam de você de pé. Se preferir ouvir, o audiobook também está disponível. Perfeito para ouvir à noite, antes de dormir. Um capítulo de cada vez. Os dois estão no link aqui embaixo. E se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve agora. Toda semana tem uma história nova que vai te prender do começo ao fim. A descoberta veio numa terça-feira de manhã. Ele tinha saído para uma obra cedo, mais cedo que o normal. Antes das crianças acordarem, o que era raro. E esqueceu o tablet em cima da mesa da cozinha. Aquele tablet que ele usava às vezes para assistir série, que ficava sincronizado com a mesma conta do celular dele. Eu estava passando pelo corredor com uma pilha de roupas para dobrar e levar para os quartos. A tela estava acesa. Uma conversa aberta no aplicativo de mensagens. Eu parei. Coloquei a pilha de roupas no chão devagar, com cuidado, como se barulho pudesse mudar alguma coisa. Como se o silêncio fosse me proteger do que eu estava prestes a ver. Peguei o tablet com as duas mãos. Li. Não uma mensagem. Não um dia. Não um mês. Meses. Conversas longas. Fotos. Áudios que eu não abri porque meu dedo não obedeceu. Planos. Datas combinadas. Nomes de hotéis que eu reconheci. Eram os mesmos das faturas. Não aguento mais ficar longe de você. Vou resolver esse problema logo. Esse problema. Eu li essa frase 3 vezes. Esse problema. Eu era o problema. Eu e os meus filhos éramos o problema que ele ia resolver. Ele tinha planos. Planos que incluíam me resolver. Me tirar do caminho como quem remove um obstáculo da rota. Minhas mãos ficaram frias de uma hora para outra. Não foi gradual. Foi de uma vez, como se o sangue tivesse decidido ir embora de lá. O tablet ficou pesado de um jeito diferente. Não era o peso do aparelho. Era outro peso. Meu estômago desceu. Não subiu, não virou, desceu. Foi para um lugar que eu não sabia que existia dentro de mim. Um lugar fundo e escuro que eu nunca tinha acessado antes. Soltei o tablet na mesa com muito cuidado, como se ele fosse frágil, como se eu precisasse ter cuidado com aquilo que tinha me destruído. Me sentei na cadeira. Olhei pela janela. Um pombo pousou na grade do vizinho e ficou parado, olhando para o nada, como pombos fazem, com aquela calma de bicho que não sabe o que aconteceu aqui dentro. Fiquei olhando para o pombo por uns 2 minutos. Não sei por quê. Só sei que precisava olhar para alguma coisa que não fosse aquela tela. Depois me levantei. Fui ao banheiro. Abri a torneira. Lavei o rosto com água fria. Fria de verdade. Água de cano de manhã. Sequei com a toalha azul que eu tinha comprado na liquidação do ano passado. Olhei para o meu próprio rosto no espelho. Aquele rosto de quem não dormiu bem, de quem tem olheira de mãe, de quem tem 43 anos de coisas acumuladas em volta dos olhos. Eu disse, baixinho, para aquele rosto, para ninguém mais. Tá. Então é isso. Não chorei. Não ainda. Voltei para o corredor. Peguei a pilha de roupas que eu tinha deixado no chão. Fui dobrar. Porque os filhos iam chegar da escola às 5 horas da tarde. E eles precisavam encontrar a mãe de pé. Sempre a mãe de pé. Naquela noite, quando ele chegou, eu estava sentada na mesa da cozinha, não assistindo televisão, não fazendo nada, só sentada. Quando ele entrou e me viu assim,
Ele deve ter sabido. Alguma coisa no meu jeito de estar parada disse o que eu não tinha dito ainda. Ele ficou parado na entrada da cozinha. Eu disse. Li a conversa no tablet. Ele ficou parado na porta do quarto por uns 4 segundos que pareceram muito mais longos do que 4 segundos. Depois disse. Helena, com aquele tom de quem vai tentar explicar, de quem vai encontrar uma forma de reorganizar os fatos. Eu disse, não precisa, só quero saber uma coisa. Ele esperou. Você ia me contar algum dia ou ia esperar resolver o problema? Ele não respondeu, e a resposta já estava no silêncio. Sempre esteve. Naquela noite, ele foi dormir no sofá sem que eu pedisse. Na manhã seguinte, foi trabalhar sem tomar café. E eu fiz a rotina das crianças como se o chão embaixo dos meus pés estivesse firme. Mas não estava. Por dentro, estava completamente partido. Nos dias seguintes, a gente dormia no mesmo apartamento e mal se olhava. Era um tipo de silêncio que pesa diferente do silêncio normal. O silêncio normal de uma casa é vazio. Esse silêncio tinha conteúdo. Tinha raiva que eu não estava expressando, tinha vergonha que ele não estava admitindo, tinha 11 anos de coisa acumulada flutuando no ar entre a cozinha e o quarto. Ele chegava mais tarde. Eu parei de fazer jantar para ele. Uma noite, era a 9ª noite naquele estado. Ele chegou, foi direto para a geladeira, ficou olhando para dentro por um tempo, fechou sem pegar nada e foi para o quarto sem falar comigo. Eu estava na sala com a televisão ligada num programa que eu nem estava vendo, só o barulho, só para não ficar no silêncio. Ele passou na minha frente e não disse uma palavra. E eu percebi naquele momento, com aquela clareza fria de quando a gente para de se enganar, que ele não estava arrependido, estava inconveniente. Existe uma diferença enorme entre as duas coisas. Arrependido é quando você sente que errou com alguém, quando o peso do erro fica em você e você quer desfazer. Inconveniente é quando você sente que a situação está atrapalhando os seus planos. Quando você não quer desfazer o erro, só quer que o erro pare de aparecer na sua frente. Para ele, eu era uma situação. Eu e os meus filhos éramos um inconveniente no caminho de uma vida que ele já tinha escolhido. Isso doeu de um jeito que eu não tinha nome para descrever. Doeu mais do que a traição em si, porque a traição era sobre ela. Mas isso era sobre mim, sobre o que eu era para ele, um problema a resolver. Na 15ª noite, ele chegou diferente, mais tenso, mais decidido, sem a hesitação que ele tinha carregado nos dias anteriores. Eu estava na cozinha quando ele entrou. Ele nem tirou o sapato. Ficou parado na entrada da cozinha com o sapato ainda no pé, como quem não pretende ficar muito tempo, e disse, Helena, eu preciso que você vá embora. Eu olhei para ele. Como assim? O apartamento é meu. Eu pago o financiamento. Você precisa sair. Eu sei que meu nome estava no contrato. Eu sabia disso. Eu tinha assinado aquele papel, estava lá, estava registrado. Mas naquele momento, com ele parado na minha frente com aquela expressão de quem já tinha tomado a decisão antes de abrir a boca, de quem já tinha ensaiado essa frase no caminho de casa, eu percebi que discutir ali não ia mudar nada daquela noite. Ele tinha decidido, e ela estava esperando. Eu respirei fundo uma vez. Só uma vez. Depois virei e fui para o quarto das crianças. Cauã estava deitado lendo. Yasmin estava no chão desenhando com os lápis de cor espalhados em volta dela como uma roda. Eu disse com uma voz que eu não sabia que eu tinha. Uma voz calma que não era calma, era controle. Vamos sair um pouco, tá? Pega uma blusa mais grossa. Yasmin levantou a cabeça. Agora, mãe? Tá quase na hora de dormir. Eu disse, agora. Peguei minha bolsa, joguei dentro. Carteira, documentos, o celular que estava carregando na tomada. Peguei 2 blusas das crianças que estavam dobradas em cima da cadeira do quarto. E saí. Renato continuou parado no corredor. Não disse mais nada. Não tentou segurar. Só ficou olhando enquanto eu saía com os meus filhos pela porta que eu tinha pintado 2 anos antes, porque a tinta estava descascando e eu não aguentei ver mais. A porta fechou.
E eu estava do lado de fora, com os meus 2 filhos, às 9h40 da noite, com uma bolsa e 2 blusas e o que estava na minha carteira. Sem mochila, sem plano, sem saber para onde ir. Cauã pegou a minha mão. Ele não disse nada, só pegou. Yasmin estava de pijama, o cabelo ainda molhado do banho que ela tinha tomado 1 hora antes, quando a vida ainda parecia normal. Ela olhou para a rua. Olhou para mim. Eu olhei para o banco de praça que ficava na esquina, embaixo de uma árvore, com uma lâmpada amarela em cima. E tomei a decisão mais difícil e mais simples da minha vida ao mesmo tempo. A gente vai sentar ali, e eu vou pensar. A gente sentou naquele banco às 10 da noite. Yasmin adormeceu no meu colo em 20 minutos. O cansaço do dia foi mais forte que qualquer confusão que o corpo pequeno dela estava sentindo. Cauã ficou acordado do meu lado, com o casaco fechado, os pés balançando porque o banco era alto demais para ele encostar os pés no chão. Ele não falou quase nada. Só ficou. Eu tentei ligar para 2 pessoas que eu achava que poderiam ajudar. A primeira não atendeu. A segunda atendeu, ouviu o que eu disse em 2 frases, ficou em silêncio por uns 3 segundos e disse que não tinha espaço em casa essa semana. Desliguei. Fiquei olhando para a rua vazia. Uma cidade que continua existindo enquanto a sua vida desmorona é uma coisa estranha de observar. O mundo não pausa. Os carros continuam passando. A padaria na esquina estava aberta com a luz amarela acesa e o cheiro de pão que chegava até onde eu estava. Um cachorro atravessou a rua sozinho, com aquela calma de quem conhece cada buraco do asfalto. Ninguém sabia o que estava acontecendo ali naquele banco. Eu olhei para Yasmin dormindo, para Cauã olhando para o chão, e pensei, se eu entrar em pânico agora, eles entram junto. Então não entrei. Fiquei quieta. Fiquei de olho aberto a noite inteira. Não foi coragem, não foi força, foi necessidade pura. Era o que eu podia fazer e eu fiz. O céu começou a clarear lá pelas 5 da manhã, com aquela cor cinza que a madrugada faz antes do sol decidir aparecer. Cauã abriu os olhos, me olhou e perguntou: "Você dormiu, mãe?" Eu disse: "Um pouquinho." Ele não acreditou. Eu vi que ele não acreditou, mas ele não disse nada. Só assentiu como se aceitasse a versão que eu tinha dado para proteger os 2. Yasmin acordou pouco depois pedindo água. Eu levantei com ela no colo, entrei na padaria que ainda estava aberta, pedi 2 copos de água para as crianças. O atendente trouxe sem perguntar nada. Sentei na mesa de fora com o que eu tinha na carteira. Abri. Contei. R$ 32. Fiquei olhando para aqueles R$ 32 na palma da minha mão. 2 passagens de ônibus para o interior custavam 28, mas eu precisava de 3 passagens, uma para mim e uma para cada criança. Eu precisava de mais R$ 6 que eu não tinha. Tem um tipo de humilhação que a gente não encontra palavras para descrever direito. Não é a humilhação de ser traída. Não é a humilhação de ser expulsa. É a humilhação de estar sentada numa mesa de padaria às 5 da manhã com a roupa de ontem, sem ter dormido, com 2 filhos olhando para você, contando moeda para saber se consegue chegar num lugar seguro. R$ 32. 11 anos de casamento. R$ 32. Isso é o fundo do poço. Não o fundo dramático de filme. O fundo real. O fundo miúdo e concreto que cheira a café de padaria e tem luz fluorescente no teto. Eu estava lá. Entrei na padaria de novo. Pedi para falar com o atendente. Era um rapaz de uns 20 anos. Cabelo curto, avental branco com uma mancha de café do lado direito, o jeito de quem estava no começo do turno, mas já estava cansado. Expliquei a situação em 3 frases. Sem enfeite, sem drama. 3 frases objetivas. Saí de casa de noite com os filhos, preciso chegar na casa da minha irmã no interior. Tô com R$ 6 a menos da passagem. Ele me olhou por um segundo. Não foi um olhar de pena. Foi um olhar de avaliação rápida, de quem decide alguma coisa em tempo real. Depois ele foi até o caixa, abriu a gaveta, tirou R$ 6 e colocou na minha mão, sem dizer nada sobre isso, sem pedir nada em troca, sem fazer discurso,
Só colocou na minha mão. Eu disse obrigada de um jeito que não cabia numa palavra, que transbordava da palavra para todos os lados. Ele disse: vai logo que o ônibus passa às 6h20. Fui. A gente chegou na parada às 6h18. O ônibus veio às 6h22. Yasmin dormiu no meu colo de novo assim que se acomodou no banco. Aquele sono pesado de criança pequena que não sabe o tamanho do que aconteceu. Cauã ficou olhando pela janela com aquele olhar que eu só aprendi a reconhecer muito depois. O olhar de criança que está gravando tudo sem entender ainda o que vai fazer com a gravação. A viagem durou 2 horas e 40 minutos. Eu passei a viagem olhando para fora também. A cidade foi ficando para trás aos poucos. As ruas largas foram virando avenidas menores. As avenidas foram virando ruas. As ruas foram virando estradas. Os prédios foram virando casas. As casas foram virando árvores. As árvores foram virando horizonte. E eu fui chegando num lugar que eu não via há 2 anos. Minha irmã se chama Aparecida. A gente nunca chamou ela de Aparecida. Desde pequena é Cida. Ela tem 48 anos, 5 anos mais velha que eu. Mora numa cidade pequena no interior, numa casa de 3 cômodos que ela foi construindo aos poucos, um cômodo de cada vez, com o dinheiro que ela juntou trabalhando numa farmácia no centro da cidade há 12 anos. Tem um quintal nos fundos onde ela planta couve e manjericão e uma roseira que ela diz que não pediu, mas apareceu sozinha e agora não tem mais como tirar. Eu tinha ligado para ela do ônibus. Contei em 6 minutos exatos o que tinha acontecido. Falei rápido porque eu sabia que se eu parasse ia desmoronar e eu não podia desmoronar no ônibus com as crianças do lado. Ela ficou em silêncio enquanto eu falava. Não interrompeu, não perguntou, só ouviu. Quando eu terminei, ela ficou uns 3 segundos em silêncio. Depois disse: "Tô esperando na parada." Só isso. E estava. Quando eu desci do ônibus com as crianças naquela manhã, ela estava lá na parada com uma sacola na mão e o cabelo preso num coque que ela usa quando não teve tempo de pentear direito. Dentro da sacola tinha 3 pães de queijo embrulhados em papel alumínio que ela tinha feito antes de sair de casa naquela manhã cedo. Ainda estavam quentes. Yasmin comeu o dela em 4 mordidas sem nem perguntar o que era. Cauã comeu devagar, olhando em volta, tentando entender essa cidade nova, essas ruas sem o barulho de São Paulo. Cida me abraçou por uns 30 segundos sem falar nada. Só abraçou. Depois ela pegou a minha bolsa do meu ombro, colocou no dela como se fosse o gesto mais natural do mundo e disse: "Vamos." Esse é o tipo de amor que a gente não sabe nomear enquanto está recebendo. Só entende muito depois, quando para e pensa: ela estava lá. Ela estava na parada. Ela tinha feito pão de queijo. O quarto que Cida preparou para a gente era o dela. Ela cedeu a própria cama sem que eu pedisse e sem que ela anunciasse isso como sacrifício. Simplesmente arrumou o quarto, colocou o lençol limpo, deixou toalhas dobradas na cadeira e foi dormir no sofá como quem vai assistir televisão, como se fosse normal. Como se fosse nada. Esse é o tipo de coisa que você guarda para sempre. Os primeiros dias na casa da Cida foram um caos. Não o caos de filme. O caos real, que não tem trilha sonora, que não tem close dramático, que é só o barulho cansativo de uma vida que perdeu a estrutura. As crianças estavam sem escola. Eu não tinha como matriculá-las de imediato. Faltava comprovante de residência. Faltava uma série de documentos que estavam no apartamento em São Paulo que eu não tinha pegado naquela noite porque eu tinha 15 minutos e 2 filhos e um coração partido e não estava pensando em documentação escolar. Cauã ficava em casa o dia inteiro, inquieto, andando de um lado para o outro sem saber o que fazer com o corpo que estava acostumado com rotina, com escola, com horário, com a vida de antes. Yasmin chorava por coisas pequenas. O copo diferente. O travesseiro com outro cheiro. O sabão de lavar roupa que não era o mesmo da nossa casa. Ela tinha 5 anos e o corpo dela sabia que alguma coisa tinha mudado profundamente, mesmo sem ter palavras para entender o quê. O corpo das crianças sabe.
A gente acha que elas não percebem e elas percebem com o corpo inteiro antes de perceber com a cabeça. Cida trabalhava durante o dia na farmácia. Eu ficava em casa com as crianças tentando criar alguma rotina a partir do nada. Tentando montar uma estrutura com o que tinha, que não era muito. Acordava no mesmo horário de sempre, 5h40. O corpo não esquecia, não ia esquecer tão cedo. Fazia café. Tentava ocupar as manhãs. Desenho na mesa da cozinha, leitura em voz alta, uma caminhada pelo quarteirão para as crianças gastarem energia. Mas por dentro, eu estava carregando um peso que não cabia na rotina que eu tentava montar. À noite, depois que as crianças dormiam, eu ficava sentada na cozinha da Cida com a luz apagada. Não rezando, não planejando, não chorando necessariamente. Só existindo naquele silêncio, deixando o dia acabar, esperando o próximo começar para ver o que eu conseguia fazer com ele. Numa dessas noites, o Cauã não conseguia dormir. Ele veio até a cozinha me encontrar no escuro. Eu ouvi o passeio dele pelo corredor, aquele barulho de meias no piso de madeira da Cida, e quando ele apareceu na entrada da cozinha, eu fingi que não estava no escuro de propósito. Acendi a luz pequena da pia para não assustar. Ele sentou na cadeira do lado, sem pedir licença, como o filho faz. Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: "Mãe, a gente vai ficar bem?" 8 anos, essa pergunta. Naquela cozinha. Eu respirei fundo. Eu queria tanto ter certeza antes de responder. Queria poder dizer com convicção que sim, que vai tudo ficar bem, que a mãe sabe o que está fazendo. Mas eu não tinha certeza. E eu tinha prometido a mim mesma que eu não ia mentir para ele. Então eu disse a única coisa verdadeira que eu podia dizer. Eu não sei ainda. Mas eu tô tentando com tudo que eu tenho. Ele ficou me olhando por uns 5 segundos. Depois disse: "Tá bom." Levantou. Voltou para o quarto. Esse tá bom de 8 anos me sustentou por semanas inteiras. Essa confiança pequena e enorme de uma criança que decide acreditar na mãe mesmo quando a mãe não tem resposta. Antes de continuar, se essa história está te tocando, compartilha com uma amiga que precisa ouvir isso hoje. E se você quer continuar sendo acolhida depois que esse vídeo terminar, o audiobook para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. É uma experiência feita para ouvir à noite, um capítulo antes de dormir. 30 capítulos que vão te acompanhar de volta para você mesma. Porque tem noites em que a gente não precisa de solução. Precisa de uma voz que sente do lado e entende. O e-book também está disponível se preferir ler. Os dois estão no link aqui embaixo. E se ainda não é inscrita no canal, o botão está aqui. Na segunda semana, eu precisava de dinheiro. Não era abstrato. Não era uma preocupação futura. Era concreto e imediato. Eu tinha saído de casa com R$ 32 e o rapaz da padaria tinha me dado 6. Tinha usado tudo nas passagens. O que eu tinha na poupança eram R$ 270. Um dinheiro que eu tinha juntado aos poucos durante meses, sem contar para Renato, sem razão clara, só por aquele instinto que a gente às vezes tem de guardar alguma coisa só sua, alguma coisa que não depende de ninguém. R$ 270 não duram muito com 2 crianças e sem renda entrando. Cida não cobrava nada da gente, não falava sobre isso, não colocava pressão, não deixava transparecer nenhuma expectativa. Mas eu não conseguia ficar confortável recebendo sem dar nada. Não porque ela fizesse questão, mas porque eu precisava sentir que eu estava me erguendo, não sendo carregada. Numa manhã de terça-feira, deixei as crianças com a Cida, que estava de folga, e fui a pé até o centro da cidade. Entrei em 3 lugares perguntando se precisavam de alguém. No primeiro disseram não. No segundo disseram que iam ligar, o que eu aprendi na vida a interpretar como não. No terceiro lugar, eu entrei num mercadinho de bairro que ficava a 3 quarteirões da casa da Cida. Era um mercado pequeno daquele tipo que tem de tudo em espaço nenhum,
com as prateleiras apertadas cheias de coisa, o piso de cerâmica bege gasto no caminho entre a entrada e o caixa, e aquele cheiro misturado de café e hortifruti e produto de limpeza que alguns mercados têm e que é quase aconchegante quando você está acostumada com ele. Tinha um balcão de atendimento na frente e um homem de uns 50 anos atrás dele, de avental escuro, arrumando umas caixas de leite com aquele jeito concentrado de quem faz isso há muitos anos e já não precisa pensar para fazer. Eu entrei. Fiquei um segundo parada perto da porta. Ele me olhou e eu disse: "Bom dia. O senhor precisa de ajuda aqui no mercado? Qualquer função. Caixa, repositora, limpeza, o que tiver disponível." Ele ficou me olhando por um momento. Tinha uma expressão que eu não sabia bem interpretar. Não era grosseria, não era rejeição imediata, mas também não era acolhimento. Era avaliação. O olhar de quem está pesando alguma coisa antes de responder. Ele perguntou: "Você é daqui?" "Não. Vim de São Paulo. Tô na casa da minha irmã, a Cida, que trabalha na farmácia ali na rua principal." Ele franziu o senho levemente. "A Cida é sua irmã?" "É." Aquilo foi interessante de observar. O nome da Cida fez alguma coisa mudar na expressão dele. Não muito, mas alguma coisa. Ele ficou em silêncio mais um tempo, olhando para mim, pesando. Depois disse: "Não tô precisando de ninguém agora não." Eu agradeci. Virei para sair. Tinha dado uns 2 passos em direção à porta quando ele disse, sem tom de convite, mas como quem pensa em voz alta: "Mas pode deixar seu número, caso mude." Eu deixei. Voltei para a casa da Cida sem emprego, mas com uma coisa diferente de quando eu tinha saído. Não era esperança, exatamente. Era menor que esperança. Era a sensação de ter pedido, de ter entrado numa porta, olhado nos olhos de alguém e dito claramente o que eu precisava. Para quem passou anos engolindo o que sentia e pedindo desculpa por existir, isso era mais do que parecia. 3 dias depois, meu celular tocou. Número local que eu não tinha na agenda. Atendi. Era ele, o dono do mercadinho. Disse que um funcionário tinha pedido demissão de última hora e que ele precisava de alguém para o caixa a partir de segunda-feira. Perguntou se eu ainda tinha interesse. Eu disse que sim, antes de ele terminar a frase inteira. Antes mesmo de ouvir o salário. Ele disse: "O salário é pouco. E o horário é das 7 às 4. Eu disse: "Tá ótimo." Breve silêncio do outro lado. Não era desconforto. Era só o silêncio de quem registra a resposta. Depois ele disse: "Segunda-feira, então. 7 em ponto." Desliguei. Fui até a sala onde a Cida estava dobrada sobre uma blusa que ela estava consertando. Aquela concentração de quem cose linha na agulha sem óculos e não quer ser interrompida. Sentei do lado dela no sofá. Ela levantou a cabeça. Eu disse: "Consegui emprego." Ela largou a blusa no colo, virou o corpo na minha direção e disse: "Conta." E eu contei. E ela ouviu com aquela atenção que ela tem, que parece que ela guarda cada palavra, que parece que nada do que você fala vai cair no vazio. Ele se chamava Seu Tarcísio. Tinha 54 anos. Era um homem de altura média, ombros um pouco curvados de tanto carregar caixa, mãos grandes de quem trabalha com elas há décadas. Viúvo há 3 anos. A esposa tinha se chamado Dona Lourdes. Ele falava o nome dela de um jeito específico, sem mágoa e sem leveza, com uma neutralidade que às vezes parece a coisa mais difícil de alcançar quando alguém que você amou foi embora. 2 filhos adultos que moravam em outra cidade. Ligavam todo domingo, falavam de visitar. Nem sempre conseguiam. Ele administrava o mercadinho sozinho desde que a Dona Lourdes faleceu. Ela era quem cuidava do financeiro, das planilhas, do controle de validade, das negociações com fornecedores pequenos. Ele cuidava das compras grandes e do relacionamento com os clientes. Depois que ela foi, ele aprendeu a fazer as 2 partes. Era visível que custava. Era visível que havia buracos no sistema, coisas que ele fazia de cabeça que a Dona Lourdes fazia em planilha. Nos primeiros dias de trabalho, Seu Tarcísio mal falava comigo além do que era estritamente necessário.
Explicava o que precisava com frases curtas e diretas. Caixa fecha às 4. Conferência de troco antes de sair. Nota fiscal fica aqui nessa pasta. Cliente tal tem conta aberta. Não aceitar novo crédito sem falar comigo antes. Eu ouvia. Anotava no caderno que eu comprei no primeiro dia. Fazia. Não tentava conversar além do que ele abria espaço. Aprendi cedo na vida que tem gente que precisa de tempo para confiar. Que forçar a intimidade com esse tipo de pessoa tem o efeito contrário. Que o melhor é ser consistente, ser confiável e deixar o tempo fazer o trabalho. Seu Tarcísio era exatamente esse tipo de pessoa. Na terceira semana, numa quinta-feira à tarde de movimento fraco, o mercado estava quase vazio. Ele estava no fundo organizando um estoque que tinha chegado de manhã. Eu estava no caixa. Mas não estava só no caixa. Estava também atualizando uma planilha de controle que eu tinha começado a montar num caderno por conta própria, sem que ele pedisse, porque eu tinha percebido que o controle de validade dos laticínios estava sendo feito de cabeça, e que em 2 semanas eu já tinha achado 2 produtos próximos do vencimento que poderiam passar despercebidos. Ele passou pelo caixa a caminho da área de vendas, viu o caderno aberto, parou. O que é isso? Expliquei. Mostrei o sistema que eu tinha criado. Simples, nada sofisticado, só uma tabela com produto, data de validade e data de verificação. Ele ficou olhando para o caderno por uns 10 segundos sem falar. Depois, olhou para mim. Você trabalhou com isso antes? Falei da clínica, da rotina administrativa, do que eu sabia fazer com organização de informação. Ele ficou em silêncio mais um tempo. Pegou o caderno, folheou devagar, olhando página por página, devolveu. Não fez comentário naquele momento. Mas na semana seguinte, ele começou a me perguntar coisas. Pequenas perguntas no começo. Como você faria para controlar isso? O que você acha desse fornecedor? Como funciona o agendamento de validade que você conheceu na clínica? Eu respondia. E foi assim que a gente começou a conversar de verdade. Não de uma vez. Aos poucos, um fragmento de conversa por dia que foi se acumulando. O momento que eu lembro mais claramente foi uma sexta-feira chuvosa. O mercado estava quase fechando. Tinha sobrado pouco movimento no final da tarde por causa da chuva. Tarcísio estava varrendo o corredor do fundo quando tropeçou numa caixa que tinha ficado mal posicionada após a entrega da tarde. Ele não caiu, se segurou na prateleira. Mas o movimento derrubou uma fileira de latas de milho no chão. O barulho de lata em piso de cerâmica ecoa muito num mercado vazio. Eu saí do caixa e fui ajudar sem que ninguém pedisse. A gente ficou abaixado no chão recolhendo lata por lata, um de cada lado do corredor, em silêncio. Numa das latas, o lado onde estava a data de validade estava amassado e ele ficou inclinando tentando ler. Eu olhei do ângulo que eu estava e disse: Junho do ano que vem. Ele me olhou com uma expressão diferente. Você conseguiu ler daqui? Enxergo bem de perto. Ele deu uma risada. Curta, pequena, quase surpresa. O tipo de risada de quem não estava esperando rir naquele momento, e a risada saiu antes que ele decidisse se queria ou não. Eu também ri, e a gente ficou assim por 1 segundo. Os dois abaixados no corredor do mercado, com latas de milho espalhadas no chão e a chuva batendo na calçada lá fora, rindo de uma coisa que não tinha graça nenhuma objetivamente. Eu não sabia nomear o que aquilo era ainda. Nem tentei naquele momento. Só sei que quando eu me levantei com as latas no braço e voltei para o caixa, o peso que eu carregava em algum lugar entre o peito e o estômago estava um grão mais leve. Não por causa de alguém. Por causa de 1 segundo em que eu fui só Helena. Não a mulher expulsa de casa. Não a mãe que passou a noite no banco da praça. Não a mulher que precisou pedir R$6 num caixa de padaria às 5 da manhã. Só uma mulher rindo de uma lata amassada num corredor com cheiro de café e chuva. Enquanto tudo isso acontecia no mercadinho, a vida das crianças foi se reorganizando. Com o primeiro salário, eu corri atrás dos documentos que faltavam para matriculá-las na escola.
Liguei para Renato 2 vezes, pedindo que ele me enviasse o que eu precisava. Na segunda ligação, ele enviou. Cauã entrou no 3º ano da escola municipal do bairro. Yasmin foi para a pré-escola. No primeiro dia de Yasmin, eu fui levá-la de mão dada. Fui de blusa arrumada porque eu queria que ela me visse arrumada naquele dia. Queria que aquele dia tivesse uma aparência de normalidade que nenhum dos dois ainda tinha sentido de verdade. Ela entrou na sala, parou na porta, olhou para dentro, olhou para mim. Eu disse: "Vai, você consegue." Ela pensou por uns 3 segundos, aquela careta de deliberação que ela faz desde bebê. Depois virou e foi sentar numa cadeirinha azul do lado de uma menina de cabelo cacheado que sorriu para ela como se a conhecesse. Fui embora andando sozinha pela rua, com aquela sensação específica de que o mundo estava, lentamente, voltando a ter estrutura. Não a estrutura de antes. Uma estrutura nova, menor por enquanto, mais frágil, mais minha, construída do zero com o que eu tinha. Cauã, na primeira semana de escola nova, chegou em casa me contando de um amigo que ele tinha feito. Um menino chamado Davi que sabia fazer origami e que tinha ensinado ele a fazer um sapo de papel durante o recreio. Cauã nunca tinha ouvido falar de origami. Chegou em casa querendo aprender direito. Ficamos uma tarde inteira sentados na mesa da cozinha da Cida, tentando fazer um sapo de papel a partir de um tutorial que eu encontrei no celular. Eu ia lendo as instruções. Ele ia tentando. O sapo não ficou bom. Ficou torto, gordo, com as pernas grossas demais e a cabeça pequena demais. Mas quando Cauã colocou ele na mesa e pressionou do jeito que o tutorial mandava, o sapo saltou. Mal, de lado, quase caindo da mesa. Mas saltou. Cauã gritou de alegria com aquela intensidade de 8 anos que é difícil de descrever para quem não conhece. Como se tivesse realizado alguma coisa que meses atrás parecia impossível. Eu guardei aquele sapo de papel torto numa gaveta. Ainda tenho ele. Ele é a coisa mais feia e mais importante que eu tenho guardada. Com Tarcísio, nada aconteceu de uma vez. E foi exatamente isso que fez ser real. Nos meses seguintes, ao longo dos dias no mercadinho, a gente foi construindo alguma coisa feita de coisas muito pequenas. Ele começou a guardar o pão francês fresquinho do final da tarde para eu levar para as crianças quando saísse. Eu comecei a chegar 5 minutos antes do horário para ligar o café antes que ele chegasse, porque eu tinha percebido que ele chegava sempre precisando de café e nem sempre tinha tempo de fazer antes de abrir o mercado. Ele me contava, aos poucos, sobre a Dona Lourdes, sobre como tinha sido os 3 anos sem ela, sobre a casa grande demais para uma pessoa, sobre os filhos que ligavam mas não estavam lá. Eu contava, também aos poucos, sobre o que tinha acontecido em São Paulo, sobre a noite no banco da praça, sobre o ônibus das 6h22, sobre o rapaz da padaria que me deu R$ 6 sem pedir nada. Tarcísio me ouvia toda vez com aquela atenção quieta de quem não está formulando resposta enquanto você fala, que está só ouvindo. Nunca deu conselho que eu não pedi, nunca minimizou, nunca disse que eu tinha que superar logo, que tinha que seguir em frente, que o tempo cura. Essas frases que as pessoas falam quando não sabem o que dizer e precisam dizer alguma coisa. Ele só ouvia. E às vezes, quando eu terminava, ele dizia uma coisa simples e voltava para o que estávamos fazendo. Esse jeito dele de estar presente sem pressionar foi uma das coisas mais gentis que alguém fez por mim naquele período. Numa tarde de quarta-feira, o mercado estava fechando. Eu estava passando o pano no balcão. Ele estava na porta, de costas para mim, colocando a chave na fechadura daquela trava que travava um pouco sempre. E disse sem se virar, sem tom especial, como quem faz uma observação sobre o tempo: "Você é uma mulher muito capaz, Helena." Eu parei. Não porque era um elogio bonito, mas porque era a primeira vez em muito tempo que alguém dizia que eu era capaz, e eu acreditei. Sem querer provar nada, sem precisar de contexto, só acreditei. Virei para ele. Ele tinha se virado um pouco e me olhava por cima do ombro, esperando. Eu disse:
Obrigada, Tarcísio. Ele assentiu. Virou de volta para a fechadura, e eu sorri para o balcão que eu estava passando pano. Um sorriso que eu não planejei, que saiu sozinho. A declaração não foi um momento de filme. Foi um sábado à tarde, mercado fechado, os dois sentados na mesa dos fundos tomando café depois de fazer o fechamento do mês. Ele tinha trazido um bolo de fubá que a vizinha tinha dado para ele. A gente comia o bolo e olhava para a planilha ao mesmo tempo. Em algum momento ele disse: "Você gosta de fubá?" Eu disse: "Adoro." Ele disse: "Eu faço na sexta. Trago." Eu disse: "Você sabe fazer bolo de fubá?" Ele disse: "Aprendi depois que fiquei sozinho. Aprendi muita coisa depois que fiquei sozinho." Ficamos em silêncio por um momento, um silêncio diferente dos outros silêncios. Mais cheio. Depois ele disse, com o olho na planilha, mas a voz para mim: "Helena, você toparia ir jantar comigo um dia desses? Fora daqui, num lugar com toalha de mesa." Eu ri. Ele me olhou de verdade dessa vez. "Tô falando sério." Eu disse: "Eu sei. Eu também tô rindo de verdade." Ele esperou. Eu disse: "Topo." Ele assentiu, voltou para a planilha e eu pude ver de lado que ele estava tentando não sorrir. Não conseguiu. Eu também não. Art, antes de eu te contar como essa história termina, preciso te dizer uma coisa. Se essa história está te tocando, se você conhece esse banco de praça, se você conhece esse ônibus das 6h20, se você sabe o que é contar moeda às 5 da manhã, eu escrevi algo para você. O e-book para mulheres que estão cansadas de ser fortes está no link da descrição. Não é autoajuda. Não é receita. É um livro que senta do seu lado e fica. 30 capítulos para a mulher que carregou tudo, que saiu sem nada, que começou do zero sem saber ainda que conseguia. O link está na descrição. Se preferir ouvir, o audiobook também está lá, narrado para ser ouvido no silêncio da sua noite. 8 meses depois daquela noite no banco da praça, a minha vida não era irreconhecível. Era a minha vida, só diferente. Eu ainda acordava às 5h40. O corpo não esquecia, e eu parei de querer que esquecesse. Esse horário era meu antes de ser dele. Ele sempre foi meu. Mas agora eu ficava alguns minutos deitada antes de levantar. Olhava para o teto, para a janela com a luz que entrava, para a cortina que eu mesma tinha escolhido. Porque o quarto era meu, só meu. Eu pagava um aluguel simbólico para a Cida. Ela não queria cobrar, mas eu insisti porque pagar era diferente de depender. E eu precisava aprender essa diferença na prática, no corpo, todo mês quando o dinheiro saía da conta. Tarcísio não era um homem de palavras bonitas. Era um homem que lembrava, sem que eu precisasse repetir, que eu gostava de café sem açúcar. Que perguntava, quando eu chegava no mercado de manhã, como tinham sido as crianças na noite anterior. Que numa noite em que Yasmin acordou com febre alta e eu estava sozinha sem carro e sem saber bem o que fazer, ele apareceu na porta da casa da Cida com um termômetro e um soro que ele tinha comprado na farmácia no caminho. Sem que eu pedisse. Sem que eu ligasse para ele especificamente pedindo isso. Ele soube de alguma forma e apareceu. Só bateu na porta e disse: "Trouxe o termômetro." Essas coisas pequenas não parecem muito quando você está acostumada a ser tratada como se não importasse. Mas quando alguém te trata como se você importasse, quando alguém lembra do seu café, pergunta do seu filho, aparece com termômetro numa noite difícil, você sente isso no corpo de um jeito que não tem como fingir. Você sente a diferença entre o que foi antes e o que é agora. Era um domingo à tarde. Tarcísio tinha vindo almoçar. Ele trouxe o bolo de fubá que tinha prometido semanas antes, feito por ele, embrulhado num pano de prato, porque ele não tinha encontrado papel alumínio em casa e não quis ir ao mercado de novo só por isso. A gente almoçou na mesa da cozinha da Cida, que tinha saído para visitar uma amiga e deixado a casa quieta e nossa. Depois do almoço, as crianças foram para o quintal. Cauã estava tentando ensinar origami para o Tarcísio.
Tarcísio ficava com o papel nas mãos grandes de quem carrega a caixa há décadas, franzindo o senho, tentando seguir as instruções com aquela concentração cômica de adulto que está aprendendo algo que a criança faz com facilidade. Cauã explicava com a paciência mais séria e generosa que eu já vi numa criança de 8 anos. E Yasmin regava a horta da tia com o regador verde que era grande demais para ela. Toda vez que ela inclinava para regar uma planta, a água escorria pelo lado junto com a que saía pelo bico. Ela ria cada vez, como se fosse engraçado de novo, mesmo sendo a 10ª vez. Eu estava na porta dos fundos encostada na parede com o café da tarde na mão, olhando para aquele quintal. Para o Tarcísio, com o papel torto na mão tentando seguir a dobra que o Cauã mostrava. Para o Cauã de braços cruzados avaliando o trabalho do aluno com expressão professoral. Para a Yasmin e o regador e a água escorrendo e a risada. Para o sol da tarde de domingo que estava indo embora, devagar por cima das árvores do quintal. Eu pensei naquela noite no banco da praça, no frio que eu não admiti que sentia para não assustar as crianças, no cabelo molhado da Yasmin no meu ombro, na mão do Cauã na minha, nos R$ 32 abertos na palma da minha mão. Nos R$ 6 do rapaz do avental branco com mancha de café, no ônibus das 6h22, no pão de queijo ainda quente dentro da sacola da Cida, no Tá-Bom de 8 anos do Cauã na cozinha no escuro, na lata de milho amassada no chão do corredor, em tudo que eu achei que tinha perdido naquela noite na calçada. E olhei para aquele quintal de domingo, para aquela mesa ainda suja de migalha de bolo de fubá, para aquelas pessoas que estavam ali. Respirei fundo e percebi, naquele momento com o café esquentando a mão e o sol indo embora devagar, que eu não tinha perdido nada que fosse meu de verdade. Tinha perdido o que nunca foi. Tinha perdido a ilusão de que aquilo era o que eu merecia e encontrado aos poucos em pedaços pequenos e específicos, em latas no chão e bolo embrulhado em pano de prato e sapos de papel tortos que saltam de lado. O que era? O que sempre devia ter sido. Eu sei que tem mulher assistindo isso agora que está naquele banco, não necessariamente numa praça, mas num lugar escuro que parece não ter saída, num lugar onde a conta não fecha e as crianças estão olhando para você esperando e você não sabe ainda o que dizer para elas. Para você, eu quero dizer uma coisa só: o ônibus das 6h20 existe. A Cida existe. O rapaz da padaria com R$ 6 existe. O mercadinho existe. O Cauã com o Tá-Bom existe. O domingo de sol existe. E você já sabe mais do que imagina. Você só ainda não deu o primeiro passo. Eu não sou a mulher que perdoou. Também não sou a mulher que se vingou. Sou a mulher que escolheu. E essa distinção importa mais do que qualquer outra coisa que eu poderia te dizer hoje. Porque durante muitos anos eu achei que existiam só 2 opções: aguentar ou explodir, ficar ou ir embora no drama, perdoar ou condenar para sempre. Ninguém me ensinou que existia uma terceira saída: sair com calma, sair com o que dava para pegar, sair com os filhos de mão dada e o coração partido, mas os pés andando, sair sem saber ainda para onde, mas sabendo que era para frente. Que o banco da praça era um passo, que o ônibus era outro, que o mercadinho era mais um, que o pão de queijo quente da Cida era um, que o Tá-Bom do Cauã era um dos maiores de todos. É assim que a vida se reconstrói. Não de uma vez. Não num momento épico que você vai guardar para sempre como o dia em que tudo mudou, mas em passos tão pequenos que às vezes você nem percebe que está caminhando. Até um dia você olha para trás e vê a distância que percorreu, e percebe que você sempre soube andar. Você só precisava de um lugar para ir. Renato tentou me ligar 3 meses depois. Eu atendi. Ele disse que a outra tinha ido embora, que ele estava arrependido, que tinha errado, que queria conversar. Eu ouvi tudo. Deixei ele terminar cada palavra. Depois eu disse: Renato, fico feliz que você tenha encontrado clareza. Mas a minha vida já foi para outro lugar. Ele ficou em silêncio. Eu disse: cuida de você. E desliguei.
Fiquei sentada com o celular na mão por uns 2 minutos. Não senti vitória. Não senti raiva. Não senti nada que precisasse de nome. Senti que eu estava do lado certo da minha própria vida, que a conversa que aquela ligação precisava ter era com uma versão de mim que não existia mais. Aquela mulher que contava moeda às 5 da manhã para pagar passagem ainda existia dentro de mim. Ela ia sempre existir, mas ela não era mais quem tomava as decisões. Me conta nos comentários. Qual foi o primeiro passo pequeno que você deu quando decidiu que ia recomeçar? A primeira ligação que você fez, o primeiro emprego que você pediu, a primeira noite que você dormiu em paz. Me conta aqui embaixo. Porque sua história pode ser o primeiro passo de alguém que ainda está no banco da praça, contando o que tem, tentando decidir para onde vai.